Sob o luar, Casca havia encontrado um garotinho de longos cabelos negros na praia. Farnese grita pelo nome de Casca, desesperada, tentando a encontrar. Ela estava acompanhada de Puck, Sérpico e Isidro. Ela se perdeu indo ao banheiro? Você é tão lerda. Não demora muito até eles a encontrarem na imensidão da praia, protegendo do frio aquela criança. Shirk e Guts logo se encontram com o restante do pessoal, e o espadachim fica surpreso ao ver a cena. Quem é aquela criança? Será que se perdeu? Shirk pergunta. Pelado e sozinho num lugar como esse, me pergunto se ele não foi sequestrado. Shirk sente uma força estranha vindo dessa criança. Porém, não consegue entender que força seria. A criança olha para Guts, mas logo revira o rosto. Shirk diz que é melhor voltarem ao casebre, pois se continuarem aí, a criança vai congelar. Além disso, ela diz ter novidades. Guts sente uma vibração no estigma. Olha para trás, mas não encontra nada. Algo errado? Não. Foi minha imaginação. Ao chegarem no casebre, Shirk fala sobre o que o Caveira havia dito, sobre Hanafubuku, e que seria possível, através dele, fazer com que Casca volte a ser o que era antes. Isso não é incrível, Guts? Farnese diz, alegre. Mas o homem parecia não ouvir. Apenas observava Casca alimentando a criança. Ele lembrava das palavras do Caveira. O que você almeja, talvez não seja o que ela quer. Farnese chama Guts, que parecia estar viajando. Oh? Oi. Ele responde. Os demais começam a observar Casca e a criança, que parecia ser muito apegado a ela. Isidro tenta falar com o pequeno, indagando seu nome. Porém, o mesmo permanece calado e fita o olhar em Guts, que olha de volta. O garoto vira o rosto para trás e depois volta a olhar Guts. Depois, repete o mesmo processo. Guts parecia ter entendido o que o pequeno queria dizer, então vira de costas. A criança começa a subir nas costas de Guts, chegando até o seu pescoço. O quê? Não fiquem sentados aí, façam alguma coisa. Ei! A criança parecia tentar tirar a armadura de Guts. Casca, subitamente, corre para tentar tirar o pequeno de cima do espadachim. Porém, ele se desequilibra, e quando estava para cair no chão, tanto Casca quanto Guts o seguram, juntos. Olha só, parece uma família. Pois é. Casca puxa o menino dos braços de Guts e se afasta. Farnese olha para essa situação e parece estar um pouco pensativa. Todos logo dormem, com exceção de Guts. Olhando Casca dormir abraçada com o pequeno, ele lembra do dia que ela deu à luz ao feto amaldiçoado. Ele lembra da criatura, o avisando sobre o que estava para acontecer com Casca na Torre da Condenação. Aquela última vez que eu vi foi na Torre da Condenação. Foi só por alguns segundos, mas eu tenho certeza disso. Será que ele continuou vagando por aí? Logo, as ondas do mar se intensificam e uma névoa começa a surgir. A marca de Guts sangra levemente. Os outros acordam e perguntam o que foi. Em algum lugar dessa névoa tem alguma coisa vindo, diz Guts com toda razão. Se aproximavam do casebre crocodilos com arpões em mãos, caminhando em duas patas. Essa aura não é de um espírito. Essa aura é parecida com a daqueles monstros que nos atacaram na árvore espiritual. Shirk diz. Sim, conheço essa sensação. A porta é arrombada e de fora surge a figura de um crocodilo, já abrindo sua enorme boca na intenção de atacar. O grupo consegue se esquivar. Que merda de lagartão é esse? Um dragão? Não, é um crocodilo. Um animal de outro país. Todos ficam abismados por verem tal animal andando em duas patas e com um arpão na mão. O monstro joga sua arma na direção de Isidro e Sérpico. Porém, eles desviam. Guts dispara virotes, acertando a face do crocodilo, o levando ao chão. Isso aconteceu por ter implantado um espírito em um animal. É um tipo de forma de vida mágica, também chamado de familiar. Mas quem poderia ser? Shirk questionava. Sérpico olha para fora e nota que os monstros estão vindo em bando. Shirk pede para Ivarella colocar nas paredes alguns selos rapidamente. Hoje é lua cheia. É quando a magia fica ainda mais poderosa, comenta. Ela pretende conjurar um feitiço chamado Formação dos Quatro Reis e pede aos outros que ganhem um tempo para ela.
Com Farnese tomando conta de Casca e da criança, Guts amarra sua mão no punho da espada, para que não a solte. Pronto, ele diz. Guts, no seu estado você ainda não deveria. Cirque começa a dizer, mas Guts a interrompe. Eu tô bem. Essa é uma chance perfeita para fazer esse corpo detonado relaxar um pouco. Cirque, ainda preocupada, fala que mesmo em luas cheias, até almas humanas podem ser levadas à loucura e pede para ele ter cuidado. As criaturas chegam cada vez mais perto do casebre, impedindo até mesmo a saída do pessoal. Isidro joga suas bombas em direção aos monstros, enquanto Sérpico voa sobre eles e, numa velocidade impressionante, corta vários com sua espada espiritual. Isidro dá uma cambalhota para fora, mas dá de cara com um dos monstros. O garoto recua para pegar distância e depois atira uma bomba na garganta do bicho. Ele dá mais uma cambalhota em direção ao demônio com a boca em chamas e o rasga com sua espada, além de perfurá-lo com sua adaga de fogo. Ele ainda tá se mexendo! Grita Puck. Por pouco a criatura não acerta Isidro com sua cauda, pois ele saltou para desviar. Nunca repita o mesmo erro, diz Puck e Yoda. Isidro percebe que vários outros se aproximavam e analisava a situação. Então Guts passa pelo garoto, estica a Dragon Slayer e aplica um golpe que parte vários dos demônios crocodilos ao mesmo tempo, deixando todos surpresos. Era como se ele estivesse totalmente recuperado. Porém, é notável que seus ferimentos ainda não sararam. Vamos, dizia Guts para si mesmo, para seu corpo quebrado. Enquanto isso, dentro do casebre, a criança no colo de Casca olha fixamente para a cena. Numa luta intensa, Sérpico, Isidro e Guts vão com tudo em direção aos monstros, os cortando de várias maneiras diferentes. Mesmo ferido, o espadachim negro manuseia sua espada com maestria. Eu posso sentir. Ele sente o cheiro de sangue. Está procurando uma chance para se libertar. Não se curve. Eu preciso manter minha consciência. Não posso levar o poder da armadura ao extremo. Apenas o suficiente para meu corpo aguentar a dor dos ferimentos. O único que pode segurar as rédeas sou eu. Dentro do casebre, um dos demônios consegue chegar à porta. Farnese já se arma, porém, estranhamente, quando a criatura é fitada pelo olhar da criança, se retira. E Varela e Farnese não entenderam o que acabou de acontecer. Depois de conjurar todo o feitiço, finalmente Cirque o atinge, cercando o casebre com um brilho que queima seja qual for o demônio que tente adentrar. Ela tá se exibindo como sempre. Ver isso à noite parece uma aurora. Cirque se comunica com todos que estão fora da casa, dizendo que agora o local é seguro. Porém, como essas criaturas não são puramente espíritos, mas sim entidades com um corpo terreno, a barreira criada não suportará por muito tempo. Ela diz também que esses familiares não têm vontade própria. Tem alguém ou um grupo controlando eles e provavelmente estão por perto. Se eles forem derrotados, os monstros não atacarão mais. Onde eles estão? Guts questiona. Cirque diz que está procurando. Tô contando com você, bruxa. Exterminando vários dos monstros, Guts sentia cada vez mais a presença da besta da escuridão, querendo o dominar. Na casa, mesmo que tentem adentrar, os demônios são incinerados pela barreira de luz. Isidro cai e estava prestes a ser furado, porém, Guts o salva, eliminando os que atacavam o garoto. Cirque continuava seguindo o fluxo da energia. Eu os achei! Estão nas pedras pela praia, ela exclama. Sérpico age imediatamente e segue em direção às pedras, encontrando lá um grupo de Kushans monges. Sem pestanejar, Sérpico arranca a cabeça de todos rapidamente, fazendo com que todos os familiares voltem às suas formas animalescas. Sérpico logo nota névoa na forma de Ganishka, saindo do corpo dos Kushans que matou. De repente, de dentro do mar, emerge uma criatura horrenda e gigantesca, com características de peixe, lembrando até mesmo uma baleia, porém com presas afiadas e uma enorme tromba de elefante. Em choque, Sérpico questiona o que diabos é isso. Eu não sei, mas é quase o mesmo que o familiar, Cirque diz, nervosa. A gigantesca criatura avança em direção ao grupo, esmagando os crocodilos no caminho. Sérpico avança em direção ao demônio, pulando sobre as cabeças dos crocodilos. Se eu mirar os olhos dele, ele refletia, porém, com sua tromba, a criatura lança um jato potente de água, fazendo Sérpico voar longe e cair na entrada do casebre.
Eu fui descuidado e fui salvo pelos espíritos do vento. Shirk tenta, através de sua magia, encontrar as pessoas que controlam a imensa criatura e os observa em um barco não tão distante dali, no meio do oceano. O demônio investe sua tromba contra a casa, a destruindo. A barreira não o afetava muito, pois era muito forte. Guts, claramente perturbado, caminha na direção do monstro. Guts, não! Se você lutar, Shirk grita, e logo se assusta ao ver que o espadachim já estava sendo consumido pela armadura. Mas ele segue resistindo. Ele avança na criatura, conseguindo desferir um golpe que atinge diretamente seu olho direito. Depois disso, ainda aplicou mais golpes, na esperança de incapacitá-la. Isidro acha que Guts está com tudo sob controle, mas Shirk observa que não. Suas feridas parecem estar se abrindo, sangue começa a vazar de sua boca. Então, é golpeado pela tromba do monstro, que o leva ao chão. Isidro ainda tenta jogar bombas no demônio, porém, tudo que ele consegue é chamar sua atenção. Aquela horrível criatura segue agora na direção dos companheiros de Guts. O mesmo está destruído, sem conseguir mover um único músculo. Sua visão estava ficando turva. Ele não consegue mais segurar. A fera está subindo, abrindo suas presas, o engolindo. A armadura o consome, ajusta todos os seus ossos, entra em sua carne e fecha o elmo no formato de lobo. Mais uma vez, ele entra no estado de berço. Rapidamente, ele pula em cima da criatura, perfurando no olho com a espada. Num ataque giratório, ele sai rasgando o demônio e assim corta sua tromba. Todas as feridas de Guts se abrem e seu sangue começa a vazar da armadura. Shirk toca o chão com seu cajado e diz que vai trazer Guts de volta. Dentro da armadura, Guts parecia ter um resquício de consciência. O barulho do oceano, a onda negra do oceano conjunto da noite escura, me leva para as profundezas. Um rugido de agonia. Guts avança ferozmente para dentro da boca da criatura e a atravessa, saindo em sua cabeça, a eliminando. Guts parece não estar satisfeito e começa um verdadeiro massacre, fatiando os crocodilos que não mais estavam sendo controlados. Eita porra, nesse ritmo vai terminar com todos em um instante, mas isso me assusta. Matando esses bichos que nem querem lutar, me faz querer vomitar. Isidro dizia, e Sérpico completa. Eu não acho que essa seja a razão. De acordo com as lendas, aqueles chamados de berserkers são objetos de medo não somente para os inimigos, mas também para os seus aliados. Não por sentirem medo na batalha, mas porque tudo que se aproxima de um berserk, seja inimigo ou aliado, é morto. No seu subconsciente, a visão de Guts continuava embaçada. Tudo em sua volta parece estar na intenção de atacá-lo. Não venha. Inimigos, destrua, ataque. No fim, não havia mais nenhuma criatura para ele atacar, a não ser seus próprios aliados. Estava turvo, porém, sua visão os alcança. Não dava para identificá-los. Suas silhuetas pareciam chamas. O berserk caminha na direção deles. Isidro pede para Shirk fazer algo rápido. Guts avança a toda velocidade na direção dos aliados. Não! Grita uma voz e um brilho ofusca a visão do berserk, apagando a imagem em chamas do grupo. E bem na sua frente, um ser resplandecente surge. Como sempre, quem puder e quiser ajudar o projeto a continuar financeiramente, tá aí a chave Pix na tela. E antes de revelar os nomes daqueles que colaboraram desde o último vídeo, preciso agradecer ao Eliotir. Ele me ajudou a produzir o roteiro desse vídeo. Ele me mandou um roteiro e eu escrevi em cima desse roteiro, facilitou demais minha vida. Eu mudei muita coisa, mas não é você, sou eu. Peço desculpa aí se eu tiver mudado muita coisa. Enfim,
me ajudou demais no processo, muito obrigado. Ele tem um canal de narração imersiva também, tá fazendo Berserk desde o início, então fica a dica caso queira rever. Além disso, ele também tá fazendo a narração com efeitos e tudo mais de Lampião. Eu trouxe apenas o capítulo número 1, eu não pretendia continuar mesmo, eu trouxe o capítulo 1 do mangá pra apresentar a vocês, mostrar aí, olha isso, mangá aí, se tu quiser ler, pode ler, tu já viu o capítulo 1, começa do 2. Mas ele vai fazer de tudo. O canal dele tá na descrição, dá essa força, o cara tá começando agora, mas narra muito bem, vai por mim. Agora sim, patrocinadores! Luan Santinello, Rian Pimentel, Gilberto Aparecido, Wanderson Luiz Fontes, Miqueias Araújo da Gama, Daniela Leal, Pedro Zevalter, Reinaldo da Rocha Ventura, Marlon João Amaral, Caio Pixatelli, Patrick Della Via, Cristiano de Araújo, Mário Sérgio Garcia, João Paulo Moreira, Eustáquio Francisco Souza, Eduardo da Silva Santos, Jailson Freire Nunes, Alips de Oliveira, Rulim, Sepulvida, Pedro Henrique Nadalni Moreira, Paulo Ricardo Santos Oliveira Ferreira, Guilherme Augusto Beltrame e por fim, quem? Rodrigo Caio.